mais uma noite de estudo, mais um momento legal. Fica aí que a gente vai cortar e vai voltar daqui a pouquinho mais. Mais uma aula, mais um momento para a gente debater um pouquinho. Fica aí que a gente vai vir, cortar, chamar a vinheta e vai voltar logo. A pergunta de hoje é: qual o propósito da vida na visão judaica? Né? Todos desejamos viver uma vida significativa, mas por que vivemos? Estamos fazendo nesse mundo, né? Afinal, encontramos as respostas para essas perguntas fundamentais, devemos procurar no próprio livro da vida. A gente vai ver que as respostas, por que vivemos, qual o propósito da vida, por que acontecem situações difíceis com a gente, e a gente tem as respostas no livro da vida, que é a Torá, que é o Shá. Tanto que o livro da vida se chama Torá Chaim, tá? A Torá da vida. Esse é um dos nomes que significa a Torá. E a gente vai ver que Torá também é orientação. A gente tem uma orientação, uma instrução. Essa é uma das definições, pois a Torá é o guia da nossa vida. Tá? A gente viu isso sempre quando a gente aprende. Hoje a gente passou a semana toda a gente está numa maratona de shiurim. Eu acredito, tem impactado muitos alunos, tanto com o Rabino Meir, com o Rabino Yitzhak, agora comigo. A gente tem debatido muitas coisas que a gente não prestava atenção. Né? Hoje à tarde a gente teve uma aula com o Rabino Meir e ele falou o tema de Lashon Hará, a fofoca, e aí a gente vai ver que como isso atrapalha a nossa vida e nosso desenvolvimento espiritual. A Torá nos faz constantemente consciência dos nossos deveres e nos dá a definição verdadeira do nosso propósito da vida. E nos mostra os meios para atingir essa meta. A Torá sempre vai dar o guia para que a gente possa chegar a um objetivo. Qual é o objetivo do ser humano nesse mundo? Tá? É ser pessoas mais elevadas, mais espiritualizadas, pessoas boas, não cometer delitos, né? Não fazer averot, não fazer pecados. Mas a vida é assim, a gente acaba errando. Querendo ou não, a gente acaba errando e a gente acaba decepcionando. A criação do homem, a Torá começa falando da criação do homem. Tá? E essa criação começa no livro Bereshit. E Adão foi o primeiro homem. O Criador informou imediatamente sobre os poderes que ele tinha e disse que seu propósito na vida de encher a terra, crescei-vos e procriai-vos. Né? Essa palavra que a gente conhece muito bem, que foi a missão do homem. Né? E ele ia subjugar tudo que estava na terra. Dominar os peixes, dominar o mar, as aves, o céu, todos os animais que se rastejam sobre a terra. A gente vai ver isso explícito em Bereshit 1:28, no livro de Gênesis. O homem recebeu poder para conquistar o mundo inteiro e dominar a terra, o mar, o ar, e foi nomeado para isso. Essa foi a tarefa do homem. Com essas conquistas, de conquistar o mundo. E não fizemos isso nos séculos. Né? A gente cruzou todo esse planeta e não satisfeitos, a gente saiu desse planeta e foi para a Lua. A gente tem expedições para outros países, para outros planetas. A humanidade tem desenvolvido nos últimos anos, muitas coisas boas. Né? A gente sempre pensa que o ser humano é mau. Mas se você for botar na balança, não, o ser humano não é mau. Ele tem feito coisas boas.
E uma das coisas boas, nesse período que a gente está passando pelo corona, a gente viu também atos bons dos seres humanos. Ajudas mútuas, né? Alguns excessos, é interessante, Paulo, mas na vida judaica a gente tem que estar sempre olhando para o lado positivo. Mesmo que esteja difícil, mesmo que seja complicado, a gente tem que sempre dar o direito da dúvida. Tá? Nossos sábios ensinam que quando Deus criou o Adão, sua alma, né? Sua imagem divina, permeou e irradiou todo o seu ser. Por isso ele tornou-se soberano sobre a criação. Na verdade, a criação do primeiro homem não foi uma criação que Deus fez e depois desfez, né? Como a Cabala fala, que teve 7 mundos antes desse primeiro mundo. Né? Que Deus criou, destruiu, né? E está aí uma das explicações porque a gente encontra fósseis e explicações científicas, né? Mas quando ele fez o homem, ele fez o homem com a imagem e semelhança de Deus. Então a gente tem na nossa essência fragmentos da divindade de Hashem. Nós somos pouquinhos parecidos com Hashem. Veja bem, não é que somos deuses, mas temos dentro de nós, como toda a criação, um potencial muito maior da presença de Deus. Né? Aí a gente vai entrar em temas polêmicos, filosóficos, mas essa não é a atenção. A atenção é qual o propósito da minha vida nesse mundo. Né? Todas as criaturas reuniu-se para servir, coroá-lo como seu Criador. Né? A gente sabe que tudo que ele fez, até mesmo esse vírus, né, que está acontecendo, foi Deus que permitiu. Mas a gente vai ver que teve um erro na metade do caminho. Estava tudo perfeito, né? Aí houve um erro que a gente paga até hoje, né? É o pecado Heter. A conquista do mundo, dado ao homem como sua tarefa e missão de vida, deveria elevar e refinar toda a sua natureza, inclusive as feras e os animais, ao serviço verdadeiro da humanidade. A humanidade permeada, ela ia com uma intenção, só servir a Hashem. Tá? Então, esse era o propósito de Hashem. Quando ele vai dar esse mundo ao homem para administrar, começa o pecado. E a gente acaba baixando o nível. Não quer dizer que o bolo desandou, a coisa estragou, né? Nada prestou, a criação do homem foi perca de tempo, como a filosofia grega fala, né? Que os gregos pensam que Deus desistiu, né, do homem, ele fez o homem, mas ele desistiu e abandonou, ele estava ocupado em outras coisas. Deus botou o plano B. Esse plano B, como o livro Cruzari vai explicar, é um bom livro também, que vale a pena ter na prateleira, ou Cruzari, e aí vocês vão ver o debate, né, de Rabino Yehuda Halevi com o rei de Cruzari. Quem leu, quem ainda não leu, dá para ver, tem em português, o Cruzari. Né? É um livro muito importante e vai trabalhar muito a fé, e ele conseguiu provar para esse rei, no final, não vou fazer o spoiler, mas ele converte esse rei para o judaísmo, depois de ter testado a filosofia grega, o cristianismo, depois o judaísmo. Voltando ao nosso tema, tá? A gente vai ver que é desnecessário dizer que antes de que o ser humano saia para conquistar o mundo, ele deve primeiro conquistar a si mesmo, o seu próprio ego, por meio de subjugação do terreno, do animalesco que ele tem em si e com a sua própria natureza. Tá? Antes de ele tentar mudar o mundo, ele tem que tentar mudar a si mesmo. Né? Tem até aquela história que acho que a maioria das pessoas conhecem, aquela pessoa que queria conquistar o mundo, mudar o mundo para um mundo melhor, né?
aí ele se candidata a presidente do país, tenta fazer isso, não consegue fazer nada, e aí ele vai tentando ser presidente, vai ser um governador de uma província e não consegue mudar nada. Ele vai tentar ser prefeito ou presidente de uma câmara de uma cidade, não consegue mudar as pessoas, e no final ele entende que vai tentar mudar a família dele, mas ele não consegue mudar a família dele, e no final ele vai tentar, na verdade, mudar a si próprio. Isso com muita dificuldade. E a gente tenta conquistar a si mesmo, nossas midot. Vamos tentar falar a palavra midot. Midot, em hebraico, é os nossos atos, tá? Seja eles bons ou ruins, é os nossos atos. A gente vai ver que muitas vezes a gente passa até os 120 anos não consegue mudar uma midot. Ah, Rabino, eu nasci assim, viu? Eu sou assim, eu sou teimoso, cabeça dura, eu não vou mudar, é assim mesmo. Pronto. Na verdade, é uma atitude não correta, tá? Porque essa expressão pau que nasce torto nunca se endireita é uma expressão que não é certa. Deus não fez ninguém torto. Deus fez uma pessoa para que ela possa se melhorar cada dia. Porque se ele fosse ver que a pessoa não consegue cumprir sua missão aqui na Terra, ele tira a alma daquela pessoa da Terra. Né? Acaba o tempo dela. Por isso, a gente vai ver muitas pessoas, né, quando uma pessoa tem uma matará, né, eu tenho falado muito em aulas sobre isso. O que é matará? É uma trajetória. Cada pessoa tem uma trajetória no mundo. E essas trajetórias são distintas. Tem pessoas que abaixaram aqui para estar trabalhando nos hospitais, para cuidar de pessoas enfermas. Tem pessoas que abaixaram nesse mundo para trabalhar na economia. Tem pessoas, cada um está aqui com uma missão. Mas é supervisionada. Tem o masguia, a supervisão de Akadosh Baruch Hu. Então, a gente tem que ter a ciência qual é a nossa missão. Se nós não fazemos nossa missão e nos entregamos para aquilo que a gente quer, não é para aquilo que a Hashem quer, o nosso corpo ele vai ter o que nós queremos, por isso temos o livre-arbítrio, e a nossa alma vai querer desprender desse corpo. Tá? E esse corpo vai querer voltar para o mundo das almas. Porque ela perde o real sentido da sua estada aqui. Então, trocando em miúdos, Rabino, o que você está tentando dizer? A alma quer voltar e eu estou tentando fazer as coisas que eu gosto, e aí a gente vai encaixar a pedra principal para poder entender qual é a patologia que as pessoas acabam ficando. As pessoas acabam entrando em depressão. As pessoas acabam buscando coisas que não são as coisas que eram determinadas nos céus para ela. Ou seja, as pessoas acabam entrando em depressão, em vícios, drogas, bebidas, em todas essas situações que são em excesso. Então, só um resumo que o que acontece nesse mundo das almas e do corpo. Quando a gente não entende a nossa missão, a gente não consegue desenvolver a nossa matará, o nosso objetivo aqui no mundo. E aí o que acontece, senhor Rabino? No mundo das almas, quando nós voltamos sem cumprir nossa missão, nos apresentamos ao bendito seja, como nós tivemos aulas, né, com o Rabino Meir, Hirat Shammai, essas coisas todas. Quem está acompanhando está conseguindo mais entender porque eu estou tentando passar a mensagem, porque viram as aulas passadas, então a gente acaba se encaixando sobre esse tema. Essas almas vão prestar conta com a Kadosh Baruch Hu, e a Kadosh Baruch Hu é Tzedek, Mishpat e Chesed. O que seriam essas três palavras? Alguém pode me dizer? Tzedek, Mishpat e Chesed. Alguém pode abrir o áudio, pode dar, se não tiver, tudo bem, eu vou tentar explicar.
Pode repetir a pergunta, Rabino? Tzedek, Mishpat Vechesed. Essas 3 palavras em hebraico eu quis botar. Estatuto, ordem e bondade. E bondade, muito bom. Estatuto, ordem e bondade. E a fé meod. Tá aí o Antônio, todo mundo misericórdia. Mas esses são os pilares que a Kadosh Baruch Hu vai governar sobre todas as Neshamot. Justiça, caridade, vamos lá, Tzedek, Mishpat, Vechesed, e bondade. A nossa alma vai ser julgada, os nossos atos vão ser julgados, né? E a gente deixou de fazer o que a gente fez. Né? Por isso a gente tem esse período de 1 ano, depois que a gente sai desse mundo, a gente tem 1 ano tipo de mishpat, de justiça, de julgamentos, onde vai passar aquele flashback de toda a sua vida. Né? Nesse plano, a gente vai estar, primeiro ano, a gente vai estar meio que acordando e dormindo. E nesse acordar e dormir, a gente vai estar sendo sacudido, como se sacode um tapete cheio de sujeira. Quem já limpou uma casa sabe, né? Aquele tapete que tem muita poeira, bateu, levantou, né? Ele levanta poeiras de muito tempo. É assim que a gente, quando sai desse mundo, vai se apresentar a Kadosh Baruch Hu. Dizem que os anjos balançam o corpo da pessoa para tirar as poeiras, que são as verot, são as klipot, são as cascas, né? E aí vai voltar aquele lado normal. Quando você balança, né, no sentido mais configurado, dói. Dói, porque imagine pegar uma pessoa, balançar, é com uma força muito forte. Tá? Então, a gente vai estar nesse período de mishpat. Quando a Kadosh Baruch Hu, que é Tzedek e Hesed, ele vai fazer que essas Neshamot regressem ao mundo. Né? E às vezes a gente lá no mundo do Emet pensa que vai estar sendo tudo fácil, porque a Kadosh Baruch Hu vai dar para nós a nossa missão, qual o propósito da vida. E aí a gente vai dizer, opa, beleza, Hashem, tu está comigo, eu estou com você, a gente vai lá, vai fazer a missão. Mas na verdade, quando a gente chega nesse mundo, a gente vê que é tão complicado, quanto mais tempo a gente vai vivendo, mais problema vai aparecer, e vem o amor, e vem os filhos, vem o trabalho, e vem as doenças, e vem os problemas externos e externos, e isso vai criando mais dificuldade para que a gente possa chegar no nosso goal. O que é o nosso goal? Cumprir nossa missão. A gente vai ver que a Torá foi dada para uma causa só. Tá? Para que a gente possa fazer um acordo com as diretrizes da Torá. Ou seja, antes da Matan Torá, antes da entrega da Torá, a humanidade estava vagando. Ela não tinha uma orientação. Imagina. Até Adão e até antes de Matan Torá, o povo padecia de uma pandemia. Vamos botar essa expressão hoje. Que não tinha cura. Então, a gente vai ver que tem aquele lado de 50 níveis espirituais acima e 50 níveis abaixo de nível espiritual. Então, um exemplo que a gente tem, vocês lembram qual era o nível de tumá, de impureza do povo de Israel no Egito? Alguém pode dizer?
49º. 49º nível. Se a gente chegasse no 50, a gente estava perdido. Tá? O pacto de Abraão Avinu ia ser comprometido. Ia ser quebrado. Então, quando entrou lá no vermelho do vermelho, a Kadosh Baruch Hu lembrou da promessa que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. E levou esse povo com mão forte, fez ele sair do Egito. Então, quando a gente saiu do Egito, qual era o nível depois que a gente cruzou o Mar Vermelho? Alguém sabe me dizer qual era o nível do povo de Israel quando a gente atravessou o Mar Vermelho? De fato, a gente, quando estava no Egito, era 49 níveis abaixo. A gente já estava lá quase virando um animal. Tá? Agora, quando a gente atravessa o Mar Vermelho, qual era o nível do povo de Israel? Profetas. Profetas, né? Está na Torá. Mas, qual é o nível? Vamos botar um número. Se você me deu um número, eu quero que você me dê um outro 7. número. 7? Era o nível 7. 50º portal. A gente estava, na verdade, 49 graus acima. Não, achei que estava no 50º, eu acho. Não, a gente estava 49 graus acima. Acima, é verdade. Então, a gente vai entender como que a vida do ser humano dá essa viravolta, dá essa 360 graus, de um nível tão baixo para um nível tão alto. Né? E a gente vai chegar a um nível mais alto, tá? Quando a gente recebe uma Torá. Vai receber a Torá. E aí a Torá vai ser o guia prático da vida diária. O povo judeu, eu vou contar uma historinha, vocês não se decepcionem, porque eu já me decepcionei no passado, e eu entendi, lendo a Guemará, lendo os textos bíblicos, todos os grandes possequim dos últimos 400 anos, a gente vai ver que eles vão trazer a mesma linha de pensamento. Quando o segundo templo foi destruído, como é que surgiu a destruição do segundo templo? Alguém sabe me dizer? Bom, eu vou falar. Ódio gratuito? Ódio gratuito, né? Mas aconteceu com um episódio em Jerusalém há 2000 anos, que existia duas pessoas que se odiavam. E essas duas pessoas que se odiavam, elas estavam num patamar muito alto do povo de Israel. Tá? O nome deles chamava Kamsa e Bar Kamsa. Kamsa era talvez parente de Bar Kamsa. E eles se odiavam um ao outro. Bar Kamsa ofereceu uma festa. E, na verdade, tinha uma outra pessoa que era chamado de Ploni. Torá, a Guemará não vai falar o nome dessa pessoa. Ela vai botar o nome de Ploni. Ploni, em hebraico, significa o fulano. Então, a gente vai ver que Ploni, ele vai estar nessa festa e ele vai ser uma das pessoas que vão estar orientando essa festa também e vai convidar, vai mandar uma pessoa chamar uma pessoa, o Bar Kamsa, que era inimigo de Kamsa. O Antônio já está dando spoiler aqui, né? Não deixa eu falar, mas deixa eu explicar. Uma das coisas bem interessantes que a gente vai falar é que ele vai mandar o convite para a pessoa errada. Né? E essa pessoa era o Kamsa. O menino do correio, ele vai botar na mala e vai chegar lá e vai ver lá Kamsa. Ele vai lembrar que tem Kamsa na rua tal e tem o Bar Kamsa no outro lado. Então ele vai se enganar, vai levar para Kamsa. E nisso ele vai pegar esse convite e vai dizer, mas peraí, essa pessoa me odeia.
Ela está me convidando para ir para lá. Talvez ela quer fazer techuvá, talvez ela quer melhorar, talvez ela, né? Tá bom, eu vou nessa festa, né? Todo mundo vai estar lá, toda a High Society, toda a Grande Jerusalém, né? O Kohen Gadol vai estar lá, todo mundo vai estar lá. E ele foi, botou a melhor roupa, chegou lá na porta, estava lá aquele folder, né? Os fotógrafos tirando foto, né? Toda a High Society, a TV Fama estava lá, estava todo mundo lá. E a gente viu que ele vai entrar. E nisso está toda a sociedade, está todo mundo legal, tomando vinho, alegria, roupas caras, Jerusalém bombando. Aquela festa muito chique da sociedade de Jerusalém da época. Quando chega na festa, chega o Proni. Proni, ele odiava Kamsa. E pede para tirar o Kamsa. E nisso, quando ele vai tirar o Kamsa, ele vai lá, Kamsa fala, diz, não, faz favor para mim. Eu pago a minha refeição, mas me tira daqui. Não. Você tem que ir embora. Não me faça isso. Olha, tá ali o Kohen Gadol, tá ali o Rabino tal, tá ali o presidente, o primeiro-ministro, tá todo mundo aqui. Não faz eu sair assim. Não. Eu pago a fé, eu pago o jantar aqui de todo mundo. Mas mentira, não. Deixa eu ficar aqui. Não. Eu pago a festa. Não faz uma coisa dessa. Guardas, tira ele. Chamou segurança, botou ele no meio da rua. E nisso, a gente vai ver uma história muito triste, que ele fica com ódio. Por que ele fica com ódio? Ele fica com ódio porque toda a High Society que estava vendo aquela cena, o Kohen Gadol, o Rabino, o primeiro-ministro, todo mundo biquinho calado. Expulsou o Penetra para fora, né? E voltou a festejar. Nada aconteceu. Kamsa ficou com ódio. E aonde que ele foi? Ele foi descer lá em Cesareia, a capital da Judéia, no período romano. E nisso, ele vai chegar lá, já com o imperador, com o governador, né? Que era governador da região, né? E ele vai chegar lá e vai dizer, olha, você confia nos judeus? Ele vai dizer assim, confio, os judeus estão sempre no nosso reino, eles são bem educados, eles sabem idiomas, eles sabem cálculos, eles sempre se destacam muito. O Império Romano é o que é, muito pelo empenho do povo judeu. Então você não sabe. Está se tramando uma rebelião com Roma. Não pode ser. Roma é amiga dos judeus? Não, o que é isso? Então quer ver? É o seguinte. Manda um touro e pede para ele fazer sacrifício lá no altar. Você sabe, as 70 nações têm o direito de fazer sacrifícios no Mishpé, no templo. Muito bom. O governador disse, não tem problema, vamos lá. Ficou com a pulgama atrás da orelha e mandou. Isso, quando ele manda, chega para Kamsa e pega uma faca. E essa faca, ele vai danificar o boi, o touro. Aonde? A gente sabe que um animal danificado a gente não pode fazer xerritar, tá? Por isso, quando a gente vai fazer xerritar, a gente tem que checar o animal bem, se a asa não está quebrada, se a pata não está machucada, checa fora e chega dentro. Então, o que ele fez para que esse animal não seja sacrificado no misbé, no altar? Ele pegou uma faca e cortou os lábios desse boi. E danificou o touro. E esse touro subiu a Jerusalém.
Quando ele tramou tudo, né? Ele fez tudo porque ele estava com ódio. Olha o ódio. Como é que o ódio pode chegar? Quando ele chegou lá, o Cohen Gadol disse, opa, o que é isso? A gente não pode fazer um sacrifício desse touro. Esse touro está defeituoso. Sabe o que você falou? Disse, você não vai fazer o sacrifício do governador de Roma? A pessoa que responde o Império de Roma aqui, nesse território, não vou fazer nada. Tá bom, você vai ter problemas. E aí ele conversou com os outros Kohanim, com os outros sacerdotes, o Cohen Gadol não quis aceitar, e decidiram, não, manda embora. Aí esse touro voltou lá para Cesareia. Chegou lá e disse, olha, aí eu não te falei? Os judeus estão tramando, eu sou judeu, eu sei como é que é. Aí o governador ficou com aquela famosa expressão, pulga atrás da orelha. Olha, teve outros sinais, né? Ele vai ver, vai questionar, e ali ele vai concordar de mandar uma tropa, né? Lógico, com a orientação de Kamsa, para botar uma bandeira do Império Romano na esplanada do templo. Será? Já que os judeus são tão pró-Israel, pró-Roma, então manda lá botar a bandeira de Roma, do Império Romano, na esplanada do templo. E o imperador fez isso, mandou uma legião pequena, 3, 4, 5 soldados, para botar lá na esplanada. E nisso foi botado. Quando chegou lá, tinha a bandeira de Roma, olha, deram uma coça nos guardas, eles fugiram, quebraram a bandeira do Império Romano, e ali eles voltaram. Quando voltaram mais delatando aquela situação que estava acontecendo em Jerusalém. Então o governador disse, não vai ser uma 5 ou 6, agora manda 500 homens, e agora, em vez de ser na esplanada, vai ser em cima do templo. Lá, em cima do templo, para mostrar quem manda aqui somos nós. E ali, 500 homens vieram lá de Cesareia, subiram em Jerusalém. Quando chegaram lá, não conseguiram, perderam a guerra, e a coisa começou a criar uma proporção muito, muito grande. Muito grande. E gerou revoltas dentro e fora. Por que eu digo dentro e fora? A cidade, que era murada, se fechou por causa dos jovens, e os velhos entraram em disputa com os jovens, dizendo, vamos se entregar para os romanos. E os jovens disseram, não, vamos lutar, a gente está cansado de ser humilhado pelo Império Romano. Já estourou mesmo, a coisa é assim mesmo. Então, aquela coisa que Kamsa falou da revolta era verdade. Ele não mentiu. Então, começou os jovens controlarem os mais velhos. E uma das formas de controlar os mais velhos, os alunos, e controlar a cidade, sabe qual era? Jerusalém tinha dentro da sua cidade alimento para durar 2 anos. E o que era o alimento da época? Quem sabe me dizer? Qual é o alimento em período de fome que a gente precisa ter? Silêncio na classe. Trigo? Trigo, muito bom. Né? O outro lentilha, eu não conheço lentilha. É trigo. Por que trigo? Pela durabilidade dele e pela multiplicidade de alimentos, eu acho. A gente faz pão, né? Até matzá a gente faz com trigo. Né? Então, a gente vê que o trigo é um alimento muito valioso. Mas o que os jovens de Jerusalém faz? Dá de Nero, bota fogo, queima os armazéns
que salvaria o alimento ali em Jerusalém. Agora a gente tem um problema interno e um problema externo. O externo está demorando a chegar. A gente vai ver que vai vir uma legião lá da Síria. Quem é o comandante de Roma, que vai ser o Pitbull, vai ser o sanguinário? Tito ou Vespasiano? Não foi Tito. General Tito. Vespasiano. 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 Que é o pai do Tito, né? O Vespasiano é pai de Tito. Não é? Eles são parentes, mesmo, né? É isso mesmo. É Vespasiano, que era o sanguinário general que tinha conquistado uma revolta na Síria. Ou seja, naquele período, ele chegou lá, não quis pau. Mandou todo mundo pro saco, como fala lá no Brasil. Matou todo mundo, Roma que manda, não tem esse negócio de soltar a pombinha da paz, né? Crianças abraçadas na praça, we are the world, we are the children. Não tinha isso. Ele chegou lá, resolveu, quem manda lá é o Império Romano. Então, foi convocado essa figura polêmica. E dentro acontecia o período da fome. Não tinha mais comida. Eu falei quase agora do começo dessa aula, falando um pouquinho daquela festa, né? Que estava toda high society. Joias, perfumes, taças, alegria, business, música, dança. Uau! Cena de um filme de qualquer tempo, do tempo bíblico até os tempos modernos. Mas depois que acabou a comida e a cidade estava fechada, o que vai ter? Fome. Chegou um ponto, meus queridos, eu vou falar agora, breaking news. Breaking news, em primeira mão, tá? Se vocês não escutaram, vocês vão escutar, vão ficar assustadíssimos. Mas aconteceu. A fome era tão grande, que as mães comiam os próprios filhos. Rabino, você está exagerando. Isso nunca aconteceu na história, né? Qual era o valor da humanidade para as pessoas? Eu estava lendo hoje um rabino, como o Rabino Meir fala para vocês, né? A maioria das coisas judaicas, atualidade, estudos e tudo, a gente vai encontrar ou em hebraico ou em inglês, né? Então, em português a gente está construindo aqui no Mahanai, né? Com traduções e tudo. E eu estava lendo isso, uma coisa que... Onde que foi o começo dessa doença, do coronavírus? Em que país? China. Estados Unidos? China. China. Você falou Estados Unidos. Não, começou na China mais precisamente em novembro. E nós aqui em casa estamos acompanhando o caso desse coronavírus já desde dezembro, que nós já nos preparamos, em janeiro eu cancelei todas as minhas viagens, porque eu já sabia que ia, obviamente, porque é uma coisa óbvia, né, com o histórico de outras pandemias, né. Eu tive a experiência do SARS, eu estava bem perto lá também, então então, em janeiro eu já sabia que o pico seria em maio. Então, para nós, eu ainda acho que o pico aqui na Europa será em maio. Ainda não está o pior. Ainda vai ser um bocadinho pior. E depois de maio, a curva desce e começa a melhorar. Tá bom. Agora, o interessante a gente falar sobre isso. Nessa cidade que se chama Wuhan, o nome da cidade é Wuhan. Wuhan, eu acho que é Wuhan.
Wuhan. Wuhan, na província de Hebei. Nessa cidade, antes, né, você, Paulo, que morou lá, você deve falar com propriedade. Eu vi um vídeo que o valor humano das pessoas acabam sendo... É muita gente, né? Então, não tem muito aquela atenção, aquela sensibilidade. Eu vi um vídeo que me chocou muito. Uma criança saiu, uma criança de 2 anos, 1 ano, ela começa a andar e ela anda na rua, né? E nisso, um carro não vê e atropela essa criança. E além de passar por ela, ele não para, ele sabe, né? E passa e deixa o cadáver daquela criança ali no chão, né? E vai passando outras pessoas no seu iPad, no seu smartphone, na sua vida cotidiana, e não vê que tem um cadáver ali no chão. Né? A vida continua numa boa, né? Que é normal a gente ver nas ruas da China, em alguns lugares, fetos, né? Então, a gente vai ver que é tudo normal. Na verdade, não é normal. Quem está entrando, por favor, abaixe só. Ok, obrigado. Só botar o vídeo sem botar o vídeo, porque vai acabar pesando a ligação, tá bom? A gente vai ver que nisso, quem que está entrando, porque acaba o vídeo atrapalhando a edição. Você pode só apagar o vídeo e só escutar, tá bom? José Barrado, é só no meio é que deve apagar o vídeo, desativar o vídeo, para poder escutar. Eu acho que ele não entendeu. A gente vai ver que dentro dessa situação, o valor humano ele abaixa. A Torá, quando vai dar as leis de Kashrut dos animais, acho que precisa apagar o vídeo. Tem que avisar para ele. Tem que apagar o vídeo. Sr. Barradas, estamos a escutar. Já foi. Pronto. Já foi. Tenta conversar com ele, que ele pode assistir, mas ele tem que desligar o vídeo no meio, tá? Aí ele vai só escutar. Mas voltando ao raciocínio, tá? A gente vai ver que o valor humano daquela cidade não existe, porque, primeiro, a fome depois da Primeira Guerra, a Segunda Guerra, na China, ficou muito grande, tá? O governo não tinha dinheiro para dar alimento para todo mundo e começou a entrar em problemas com alimento. Então, foi aí que a China liberou os alimentos de aves, né? Isso a gente está falando há quase 100 anos, né? E nisso as pessoas começam a entrar na criação de animais silvestres. Então, ou seja, liberou, comeu tudo. Quando a Kadosh Baruch fala, não coma isso, não coma isso, não coma aquilo, a gente vai ver que ele não está falando por vaidade. Está falando que o alimento realmente faz a gente se refinar ou abaixar o nível. Olha a questão do nível. Né? E qual é o propósito da vida? Né? Qual é o propósito da vida? Se elevar ou abaixar? Então, a gente vai ver que cenas parecidas, muito interessantes, das cenas parecidas que aconteceu na Torá, como eu falei que a Torá é o guia, a gente vai ver que acontece na época de Abraão Avinu. Qual era a cidade que abaixou o nível? Sodoma. Hã? Sodoma. e Gomorra. Foi Sodoma e Gomorra. Então, uma das qualidades dessa cidade é que as pessoas... Qualidades bem peculiares dessa Sodoma e Gomorra
é que as pessoas odiavam receber as pessoas. Uhum. Odiavam receber estrangeiros. As fronteiras fechadas, as fronteiras não eram fechadas, mas era como se fosse uma isca. As pessoas iam, elas eram falsamente recebidas, e quando uma pessoa ficava hospedada numa casa de uma pessoa, se a pessoa fosse muito grande, eles botavam a pessoa numa cama pequena. E a pessoa estranhava, por que uma cama pequena? Né? Aí ele dizia, não, aqui tem. Mas, na verdade, quando chegava lá meia-noite, eles pegavam lá, amarravam a pessoa e cortavam os pés e os braços. Quando fosse uma pessoa pequena, botavam uma cama grande. Então, eles esticavam a pessoa. Né? É tema de filmes, né, que foi a tortura e tudo começou ali em Sodoma e Gomorra. Então, uma das qualidades de Sodoma e Gomorra que eles tinham é a homossexualidade. Tá? Também. Se o homem andasse sozinho e ele fosse jovem, ele teria que ser violentado por todo mundo. Então, nesse ato de Sodoma e Gomorra, e a gente já vai voltar lá para a questão do segundo tempo, que eu não terminei, tá? Foi que uma menina dos habitantes de Sodoma e Gomorra, tentou ajudar uma pessoa, e essa pessoa, eles ficaram sabendo, então queimaram a sua própria filha em praça pública como castigo. E ela gritou tanto que subiu aos céus, e Deus fez decretos ruins. Né? Essa questão do decreto, a gente vai ver tanto na questão da Taná, da Guemará, e nos dias de hoje. Tá? Deus não muda. Como eu falei, Deus continua o mesmo, e Ele dá às nossas almas uma matará, mas a gente acaba desfocando o nosso caminho aqui na Terra. Então, quando Roma já está se aproximando com sua legião, Vespasiano vai ter 2 grandes rabinos dentro de Jerusalém. Um é o rabino Sadoc. Sadoc é um grande rabino velhinho, né, um sábio, e um rabino jovem, chamado Yohanan ben Zakkai. Nunca esqueçam esse nome, tá, gente? Vocês são meus alunos. Eu quero que vocês entendam que eu tenho um carinho muito grande com o rabino Yohanan ben Zakkai. E eu vou explicar por quê. O rabino Yohanan ben Zakkai era jovem. Ele tinha a necessidade de ensinar a Torá. Rabino Yohanan ben Zakkai, ele era discípulo de Rabino Sadoc, um velhinho que ensinava a Torá para ele em Jerusalém. E o Rabino Sadoc fala para o Rabino Yohanan ben Zakkai, olha, você tem que ir embora. Só bota no silencioso. Só no silencioso, porque faz muito barulho e acaba acabando o raciocínio. Rabino Sadoc fala para o Rabino Yohanan ben Zakkai, que diz, olha, por favor, vá embora dessa cidade. E o Rabino Yohanan ben Zakkai falou, olha, eu não posso sair daqui. As portas, os portões estão sendo vigiados pelos jovens. Fizeram sua milícia. Quem é seu líder? Vá embora. E o Senhor, não se preocupa comigo. Vá. E nisso, em Sadoc, com seus alunos, tramou uma situação para escapar de Jerusalém. Eles, como morria muitas pessoas, ele colocou um cachorro morto dentro de uma rede. Esse cachorro já estava numa situação de já fedendo. Ele deita em cima desse animal dentro da rede. E os alunos vão carregando o corpo, o Rabino Sadoc, com aquele cachorro lá dentro. E na porta tá os jovens com lança. Diz assim, o que você está fazendo? Não, a gente precisa enterrar o Rabino Yohanan ben Zakkai fora, ele morreu. Rabino Yohanan?
O rabino mais jovem de todo mundo morreu. É mentira. Aí ele abre lá a rede e vê o corpo do rabino Zadok com os olhos fechados. E um cheiro horrível. Ah, eu não sei se ele está vivo, se ele está morto. Vamos furar para ver se ele está... Vamos ver. Vamos furar se ele está vivo. Aí os discípulos, você vai furar um rabino? Aí o outro disse, não, é melhor, pode dar azar. E libera Rabino Yohanan Ben Zakkai. Quando ele sai daquela situação, né, de Jerusalém, ele está no caminho para fugir. O que ele vê? Legião de Vespiano. Imagine vocês, feche os olhos e imagine aquela legião de soldados romanos. Acho que vocês já viram filmes, vocês já viram, deu para imaginar aquele batalhão que está vindo para destruir Jerusalém. Vai ver o general. Ele vai ver o general Vespasiano com a legião para invadir Jerusalém. A primeira situação dele é correr. A primeira situação dele é correr. Mas não, ele não corre para fugir dessa legião, desse batalhão. Ele vai simplesmente em direção da legião. E vai chegar lá o comandante Vespiano, ele vai estar no cavalo branco, né, como o comandante, o general, e ele vai chegar e vai dizer assim, no meio daquela multidão de soldados, e vai dizer assim, Ave César! Gente, que loucura! E aí ele para o cavalo, ele diz assim, ó cá, meu rapaz, você é louco. Eu vou ter que te matar por duas coisas. Uma, porque eu não sou César. Tá? Eu não sou César. E segundo, porque você está atrapalhando a minha chegada ali em Jerusalém. E quando ele saca a espada dele para cortar a cabeça de Rabi Yohanan Ben Zakkai, vem um cavalo em direção oposta. Vespasiano! Vespasiano! O imperador morreu! O Senado de Roma decreta você o novo imperador. E ele está com um facão, né, a espada já apontando para Rabi Yohanan, e olha direto para aquela situação e disse, bota novamente, disse, rapaz, eu gostei de você. Gostei de você. Olha, você é um adivinho. Como é que você sabia essa coisa? Você me deu spoiler, né? Como o Antônio está dando os spoilers aí. Ele vai dizer assim, não. O bendito seja o Eterno que me deu essa nevoá. Me deu o mérito de saber. E eu estou falando para você. Eu falei para você que você ia ser o César. Olha, eu gostei de você. Pede qualquer coisa e eu vou te dar. Pede qualquer coisa e eu vou te dar. E ele disse, eu quero 3 coisas. A primeira é cura. Não, ele pede. A primeira é um local lá perto do mar, né? Chamado Yavne. E lá no Yavne a gente vai estudar, né? A gente vai ficar estudando nessa forma. E o segundo é salva a família do Rabi Gamaliel, da família Gamaliel. Quem é a família Gamaliel?
é a família da linhagem do rei Davi. Salva essa linhagem. E o terceiro é da cura para o Rabino Sadok. Rabino Sadok, um velhinho. O Vesperiano falou, olha, eu entendo que você quer um pedaço de terra, eu posso até te dar. Na área mais pantanosa. Você pode ficar por lá. Eu posso até te salvar essa família aí aristocrata de reis, que nunca vão ser rei mais, tá? Mas eu não entendo por que tem que salvar um velho. E aí, vem o Hanan ben Zakkai falou, esse velho que você hoje não dá favor, não dá mérito para ele jejuou 40 anos de dia e de noite para que o templo não fosse destruído. Ele foi tão grande na Torá, tão tzadik, que ele jejuou 40 anos e 40 anos para que o templo não fosse destruído. Se tivesse dois desses rabinos, desse rabino, você nunca chegava lá. Você nunca destruiu o templo. E a força de um tzadik é para anular os maus decretos. Por isso, quando morre um tzadik, na verdade, um justo, quando morre, Deus prefere castigar um tzadik para que tenha maus decretos para a humanidade. Então, houve essa coisa, Rabi Sadok viveu, foi passar a Torá, houve Yavne, e a família Gamaliel continuou, e a gente vai ver que Yohanan ben Zakkai vai passar a vida dele toda pensando, por que eu não pedi para não destruir o templo de Jerusalém? Ele podia ter pedido isso. A pergunta é, será que ele o imperador, iria fazer isso? Ele não iria destruir o templo? Essa foi a pergunta de anos e só foi respondida quando o Rabi Yohanan ben Zakkai morreu. E ele tinha medo de que a sua alma estava comprometida. Templo sagrado não é uma coisa simples. E, na verdade, a resposta veio que Deus é um Baal Kol, uma voz do céu, dizendo que sim, que ele fez a coisa correta. Agora, o propósito da vida. Uma das perguntas que a gente faz, às vezes a gente toma decisões que a gente não entende. A gente não sabe se é correto ou não. E passa a vida toda se cobrando ou não. Será que foi o caminho correto de ter ido para cá, vindo mudado para Portugal, saído lá da China, ou saindo dali ou de lá? O mais importante que hoje, Baruch Hashem, a gente tem é a Torá. É o estudo da Torá. E Rabi Yohanan entendeu, mesmo se tivesse o templo hoje de pé, o povo judeu continuaria na mesma situação. Tanto que a gente vive na mesma situação. Há 2000 anos a gente não constrói o templo. Por quê? Continuamos como se estivesse há 2000 anos atrás. Fazendo Lashon Hará, fazendo situações que não são boas, o Sinat Hinam, o ódio gratuito. E nessa forma que eu entendo. Hoje nós não temos um entendimento perante as comunidades judaicas. Não estou falando mal, tá, gente? O nível das comunidades judaicas na Galut, independente de certas exceções, são muito baixos. Por quê? Estão mais preocupados com o Yafé, com o bonito, com a Razanut. O rabino, o Razan reza bonito, vai cantar bonito, vai fazer a tefilá. É muito importante. Mas o que está investindo em Torá? Uma comunidade que tem música bonita, tefilá bonita, e não tem Torá, essa comunidade está morta há muito tempo. Tá? Agora, uma comunidade que tem Torá, uma comunidade que o rabino ensina, ou as pessoas estão cumprindo o Shabat, estão comendo kasher, elas estão se evoluindo como pessoas,
Esse é o propósito do Rabino Yohanan Ben Zakkai. E esse é o propósito da nossa vida hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Né? É complicado falar de um tema e pular para o outro. Tá? Mas é essa a situação do propósito da vida. Como é que hoje a gente agora... Esse texto vai ser totalmente diferente. Porque todos os anos a gente nunca tem tempo para arrumar casa, nunca tem tempo para planejar, para fazer limpeza de peça. É muito corrido. Mas esse ano, o tempo, o relógio, está a favor da gente. Então a gente tem mais tempo. Tem mais tempo para se preparar espiritualmente, limpar a casa, se preparar para fazer peça. Tá? E daqui a alguns dias mais, Shabat agora, Shabat Gadol, grande Shabat, né? E a gente vai se preparar de fato para a peça. Sair do Egito. Tá? E esse Egito, todos os anos a gente sai desse Egito com um propósito para a vida. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem uma maratona ótima de shiurim. Não perca a próxima. Né?